Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Os quatro cavaleiros do Apocalipse são uma das imagens mais poderosas e enigmáticas do livro do Apocalipse. Eles aparecem no capítulo 6 e são descritos como figuras montadas em cavalos de diferentes cores, cada um trazendo consigo um julgamento específico sobre a terra. Vamos explorar em detalhes o significado de cada cavaleiro e suas implicações teológicas e históricas, apoiando-nos em evidências bíblicas. O Apocalipse, também conhecido como o Livro da Revelação, foi escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos. É um livro profético que descreve visões apocalípticas sobre o fim dos tempos, revelando o triunfo final de Deus sobre o mal. Os quatro cavaleiros aparecem no início dos juízos de Deus, quando o Cordeiro, Cristo, abre os primeiros 4 selos de um livro selado com 7 selos, Apocalipse 5, 1-7. Os cavalos eram frequentemente usados em contextos de guerra e conquista na antiguidade. Assim, cada cavaleiro representa uma forma de julgamento ou calamidade enviada por Deus para punir e advertir a humanidade. As cores dos cavalos e as ações dos cavaleiros são cheias de simbolismo, cada uma trazendo uma mensagem específica. Cavaleiro 1. O cavaleiro no cavalo branco, Apocalipse 6, 1-2, olhando, viu um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este cavaleiro é muitas vezes interpretado como representando a conquista. Ele carrega um arco, símbolo de poder e conquista, e usa uma coroa, indicando autoridade e vitória. Algumas interpretações veem este cavaleiro como uma figura de Cristo ou do Evangelho triunfante, Apocalipse 19, 11-16, enquanto outras o associam com a falsa paz e engano, Mateus 24, 4-5. Cavaleiro 2. O cavaleiro no cavalo vermelho, Apocalipse 6, 3-4. Saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao que estava montado nele foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho representa a guerra e derramamento de sangue. Este cavaleiro traz consigo uma espada grande, símbolo de conflito e violência. Ele tem a missão de tirar a paz da terra, resultando em guerra e matança, Mateus 24, 6-7. Este cavaleiro pode ser visto como um juízo sobre a humanidade pela sua violência e rebeldia contra Deus. Cavaleiro 3. O cavaleiro no cavalo preto, Apocalipse 6, 5-6, viu um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto simboliza fome e escassez. O cavaleiro carrega uma balança, indicando a medição cuidadosa de alimentos, o que sugere racionamento e inflação. Os preços exorbitantes do trigo e da cevada apontam para um tempo de grande necessidade, onde os bens essenciais se tornam escassos e caros. Ezequiel 4, 16-17. No entanto, o azeite e o vinho não são danificados, o que pode sugerir uma proteção limitada ou uma desigualdade econômica. Cavaleiro 4. O cavaleiro no cavalo amarelo, Apocalipse 6, 7-8, viu um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a peste e por meio das feras da terra. O cavalo amarelo, ou pálido, representa a morte e pestilência. O cavaleiro é chamado Morte, e o inferno segue, sugerindo a consequência final do pecado e do julgamento, Salmos 91, 5-6. Este cavaleiro tem poder para matar pela espada, fome, peste e feras, cobrindo uma vasta gama de calamidades que resultam na morte. Os 4 cavaleiros representam diferentes formas de juízo divino. Eles mostram que Deus permite que a humanidade sofra as consequências de sua rebeldia e pecado. Esses juízos são tanto punitivos quanto redentores, com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento, Romanos 1, 18-32. Os eventos desencadeados pelos 4 cavaleiros demonstram que Deus está no controle da história. Mesmo em meio ao caos e destruição, a soberania divina é evidente. Deus usa essas calamidades para cumprir seu propósito final e trazer a justiça, Isaías 46, 9-10. Embora os 4 cavaleiros tragam destruição, eles também apontam para a necessidade de arrependimento e fé em Deus.
Os juízos são um lembrete de que, apesar das tribulações, há esperança para aqueles que confiam em Cristo e permanecem fiéis. Apocalipse 7, 9 e 17. Ao longo da história, diversos eventos foram vistos como cumprimentos das visões dos 4 cavaleiros. Guerras, fome, pestilências e conquistas têm sido interpretadas como manifestações desses juízos. Essas interpretações refletem a busca humana por sentido em meio às adversidades. Daniel 9, 26. Além das interpretações literais e históricas, os 4 cavaleiros também podem ser entendidos espiritualmente. Eles simbolizam as realidades espirituais de guerra, conquista, escassez e morte que afetam a humanidade. Essa perspectiva espiritualiza os juízos, aplicando-os à vida cristã de maneira mais ampla. Efésios 6, 12. A aplicação dos cavaleiros para a vida do cristão hoje. Para os cristãos contemporâneos, os 4 cavaleiros servem como um chamado à vigilância e à preparação espiritual. Eles lembram a importância de viver uma vida de fé e obediência, confiando na soberania de Deus mesmo em tempos difíceis. 1 Tessalonicenses 5, 1-11. Os anjos são frequentemente mencionados no Apocalipse como agentes dos juízos de Deus. Explorar seu papel pode ajudar a entender melhor a dinâmica do julgamento divino. Apocalipse 8, 6. A figura da besta e do falso profeta em relação aos juízos. Os 4 cavaleiros são apenas parte do cenário apocalíptico. A figura da besta e do falso profeta também desempenham papéis significativos nos eventos finais. Analisar sua relação com os cavaleiros pode oferecer uma visão mais completa do Apocalipse. Apocalipse 13, 1-18. Estudar os eventos futuros descritos no Apocalipse fortalece a fé dos crentes e os prepara para enfrentar os desafios espirituais e morais. A escatologia oferece uma perspectiva de esperança e vitória final em Cristo. 2 Pedro 3, 10, 13. Há uma variedade de interpretações sobre os eventos do Apocalipse, incluindo visões preterista, futurista, historicista e idealista. Explorar essas perspectivas pode enriquecer a compreensão e o respeito pelas diferentes tradições teológicas. Mateus 24, 34. Apesar dos juízos e tribulações, o Apocalipse culmina na gloriosa volta de Cristo e na promessa de uma nova Jerusalém. Essa esperança é a âncora da fé cristã, assegurando que o sofrimento presente não é comparável à glória futura que será revelada. Romanos 8, 18.